E aí, galera? Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro e estamos novamente aqui reunidos para falar sobre um tema que julgamos interessante e importante, sobre a política que vem pegando fogo essa semana, a relação do presidente com o Congresso, a possível governabilidade do governo Lula e os desafios desse governo para aprovar essa agenda que tem sido complicada nos últimos dias. E para isso, estou aqui com o nosso querido Dominguinho. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Ale? Saudações a todas e todos. Pois é, a semana foi tão traumática, tão cheia de notícias das decisões recentes do Congresso que mexeram até no planejamento do Maldita Politicagem. A gente tinha pensado em fazer um episódio sobre as CPIs que nasceram essa semana, de fato foram instaladas, a do MST e a do golpe do dia 8 de janeiro, mas tivemos que adiar para enfrentar essas votações do Congresso. De resto também porque alguns ouvintes pediram, e os ouvintes fazem o Maldita Politicagem com a gente, que eles compõem a curadoria sádica, né? Tinha um pessoal desesperado para saber a opinião de Vossa Senhoria aí sobre os temas, né? A opinião é a pior possível, mas vamos na imagem. É o seguinte, então na quinta de manhã, dia 25 de maio, o pessoal acordou meio perturbado vendo as notícias da noite anterior, da quarta, na Câmara dos Deputados. Parecia até aquele meme do John Travolta, que virou um meme famoso, que ele tá segurando um casaco, olhando para um lado, olhando para o outro. O fato é que as pessoas estavam, de fato, perplexas, incomodadas, e muitas dizendo que, não foi para isso que eu fiz o L, para ver o governo tomar invertido do Congresso em temas que são caríssimos ao programa apoiado pelo eleitor em outubro de 2022. Então a gente vai discutir aqui se tudo isso, e hoje é o episódio número 66, é quase o episódio número 666, que é o número da besta. Um tema que é um tema da besta fera, que é se essa composição do Congresso está sendo capaz de enfraquecer e esvaziar a pauta e a agenda do governo Lula, se o governo vai ficar acanhado ou se ele vai para cima, se enfim ainda a gente pode falar de um presidencialismo forte no Brasil. Tudo isso é o episódio de hoje. E aí, Luiz, tem aviso, a gente recebeu uma série de mensagens sobre o último episódio, A gente gostaria de agradecer essas pessoas todas que mandaram mensagens carinhosas pra gente. Eu acho que a gente não estava acertando, hein, japonês? Aí a gente acertou no episódio da Turquia. Ou você comoveu o coração das pessoas com seus comentários. Negativo, não. Foi que a gente bolou bem dentro. O texto ajudou muito, o texto do Serif Mardim. Então, o Marlon Felipe, o Vitor Garcia, que aliás votou na música do Racionais, na versão do Racionais contra a nossa votação, gostei que ele se manifestou. A Sheila. O Marlon também falou isso. Ah, é? É, também falou isso. O Marlon é um fã do Racionais que eu sei. Pesado. A Elza Rita, o Vitor Miranda e outras pessoas que talvez a gente tenha lembrado aqui. Desculpa que a gente esqueceu. Mas a galera compartilhou, então foi uma alegria absurda esse último episódio. Tem campanha do Apoia-se pra nós? Tem uma campanha aqui, porque o Maldita Politicagem conta com inexistência de recursos, do ponto de vista de uma instituição assim que nos financie. Então a gente pede para os ouvintes que gostam e que podem ajudar a gente a produzir o conteúdo, para a gente arcar com as despesas que o material necessariamente gera, de software, de nuvem, e que esses recursos possam fazer com que o projeto seja autossustentável, que ele ainda não é, e quem sabe até mesmo que ele possa crescer e se expandir. Para isso, você pode entrar no apoia.se/Maldita Politicagem e soltar um caraminguazinho pra gente. E não deixar de agradecer as pessoas que já doam, que são sagradas e maravilhosas para que a gente consiga continuar o projeto. Então, pessoal, o nosso episódio de hoje dialoga com uma série de outros episódios que nós fizemos anteriormente, Primeiro, o episódio junto ao professor Bruno Bolognese, episódio número 29, o episódio número 48, onde nós conversamos com Paulo Franz também, falamos sobre governabilidade, falamos sobre a distribuição de ministérios e também o número 50. A gente fala sobre a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado nesse ano. Perfeito. Então, no primeiro bloco hoje, nós vamos falar quais são esses projetos de lei, essas medidas provisórias que tanto ameaçam, algumas das promessas do governo eleito ano passado, há poucos 6 meses, na verdade. Vamos falar também de uma teoria
que nos ajuda a entender um pouco, né, dessa bagunça que tá, né, dessa confusão que os próprios eleitores estão tendo agora, essa dúvida. E no segundo bloco, a gente abre a discussão, a gente vai tentar dar um pouco das nossas opiniões e um pouco dos resultados, consequências que esses projetos de lei possuem, né? No terceiro bloco, aconteceu inquerência, maldição, luta de gostos, então continue com a gente para conferir essa discussão toda. Luiz, apesar do governo ter falado ao longo dessas semanas sobre diminuição dos preços dos automóveis, né, uma política industrial, retomada da indústria brasileira, tentado criar essa narrativa, nós temos alguns indícios de bolada nas costas, né, durante essa semana, com a aprovação de algumas leis, né, ou medidas provisórias que a gente precisa discutir aqui, já que trata do tema aqui que a gente traz para esse episódio. Vamos na ordem aqui, Luiz, a gente vai comentando conforme eu cito cada uma delas. Primeiro, a medida provisória da reestruturação da esplanada dos ministérios. Qual o significado disso para o governo, para você? Essa é a MP que o governo edita no 1º de janeiro para criar os novos ministérios, a nova estrutura da burocracia federal. Ela está para expirar, o governo precisa avaliá-la e aprová-la. E aí, agora, São 6 meses, né? São 4 meses, mas conta 6, porque o primeiro mês tem uma série de flexibilidade, mas o fato é que ela expira em algum momento de junho, acho que dia 1º de junho. E, se o Congresso não aprova, toda reestruturação ministerial recua aquilo que era na época do governo Bolsonaro, o governo não pode funcionar. Então é uma coisa importante, né? E dentro dessa aprovação dessa medida provisória, a Câmara inseriu mudanças na composição do Ministério do Meio Ambiente, retirando 4 órgãos importantes ali do Ministério da Marina Silva e colocando em outros ministérios que não são, por assim dizer, responsáveis com a agenda do meio ambiente, né? E que não são liderados também por pessoas comprometidas pela pauta. Uma agência nacional de águas vai para o Ministério da Integração Regional, que é do PDT-LA do Centrão. Outro vai para o Ministério das Cidades, que é do Renan, do MDB. Enfim, são 4 órgãos que saem do Ministério do Meio Ambiente, algo que deixa a Marina sem poder, né? Ou diminui muito o poder da Marina. Segundo, é retirar a demarcação das terras indígenas da responsabilidade do Ministério dos Povos Tradicionais da Sônia Guajajara e colocar isso no Ministério da Justiça, do Dino. E terceiro, ainda tem alguma outra coisa que eu não me lembro. Do relator Isnaldo Bulhões que você colocou. O Isnaldinho, ele é deputado federal lá das Alagoas, do MDB da Alagoas. Ele é ligado, ele tem relação boa com os Calheiros, mas também tem uma relação com o Lira, tanto que o Lira colocou ele como relator. E ele, enfim, fez uma série de alterações. A imprensa é dúbia nisso. Alguns dizem que o governo aceitou, outros dizem que não. Há um mistério que o governo aceitou tudo, mas eles impuseram lá e a comissão mista da Câmara e do Senado aprovou a medida provisória, agora ela vai para a votação do plenário. E tem tudo para ser também aprovada, né? Já que os partidos demonstraram já os seus posicionamentos com as votações. Também nessa semana, aliás, mesmo dia, né? Mesmo dia. No mesmo dia foi aprovada a urgência do projeto de lei 490 do Marco Temporal das Terras Indígenas. Esse é um tema, né, das antigas já, né? Um tema de muita urgência para os povos indígenas, de muita relevância, que também foi colocado essa semana aí, Luiz. Pois é, por essa lei, os povos indígenas que não estivessem nas terras e comprovarem isso até 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição, não têm mais direito à sua terra, não podem ter demarcação das suas terras para si. É uma coisa absurda, né? Imagina lá que os indígenas tivessem algum documentozinho com o nome deles lá, que eu sou dono dessa terra. Eles sabiam disso, né? O português, claro, né? Os deputados que fazem uma lei dessa sabem que os indígenas vão se ferrar com esse projeto de lei, né? Que vão perder terra, vai abrir, né? Possibilidade, na verdade, deles perderem as terras. E é um grande interesse do agronegócio, porque daí sobram as terras para eles explorarem, né? O relator é o Arthur Maia, do União Brasil da Bahia. Outro Arthur, né? Com o Arthur Lira e com o Arthur Maia, mais um Arthur e acaba o país, né? Então, essa é uma das piores. Não sei se dá para comparar qual que é pior, mas essa é tenebrosa. Enfim, a gente vai falar sobre ela ao longo do episódio. E também a medida provisória 1150, que flexibiliza a lei da Mata Atlântica, Luiz.
Essa é relatada pelo senador Sérgio Souza, mais um legado do Paraná para a política nacional. Vocês não valorizam o estado do Paraná? Pô, ele foi suplente de senador e depois se tornou deputado federal. Ele é um dos capas lá, dos líderes da bancada do agronegócio, também chamada de bancada ruralista, ou bancada do boi. Essa lei permite o desmatamento de vegetação primária e secundária em matas que apresentam um estado avançado de regeneração. Então, são matas que já foram depenadas, elas estão se regenerando, eles querem desmatar de novo. Essa foi aprovada de fato, essa medida provisória. O Senado tinha tirado esses artigos, a Câmara reintroduziu e agora só o Lula para vetar, caso ele queira. Não se sabe se ele vai querer vetar para não arrumar uma briga com o Centrão. É preciso falar também, né, que o veto presidencial ele pode ser derrubado. Pois ainda o Congresso... O presidente ele pode vetar, né, a vontade de muitos eleitores do Lula, mas às vezes isso pode ser completamente ineficiente, né? Mas o fato que a gente colocou o episódio na pauta dessa semana é porque muita gente na internet e alguns ouvintes escreveram uma pergunta boa aqui. Bom, essas 3 votações são graves, centrais e contrariam a agenda do governo eleito. Como isso é possível? O governo foi eleito com uma agenda e está sendo implementada uma outra agenda, especialmente no campo do meio ambiente. Então a gente vai explorar isso e para isso a gente puxou. Mais uma vez, a gente pega o assunto da semana como uma oportunidade para apresentar um conceitozinho da nossa área. A gente trouxe 2 conceitos e um conceito é o oposto do outro. Tem um conceito, o primeiro conceito então, vamos lá, Luiz, do Gary Cox, né? O segredo eficiente. O Gary Cox é um otimista com a política britânica, né? Trouxe esse conceito de segredo eficiente como uma espécie de descrição de segredo do funcionamento da máquina política britânica, né? O que significa? Dá os detalhes para a gente. Você tinha falado que seria como se fosse um ingrediente secreto de que faz a política britânica funcionar, né? Isso, ingrediente secreto lá, você que está cozinhando o seu macarrão ali, gostoso, qual é o ingrediente secreto para funcionar aquela receita? É mais ou menos essa a ideia por trás do nome desse conceito do Gary Cox aqui. E segredo também porque não foi pensado assim deliberadamente para que ele acontecesse tão bem assim. É fruto de uma construção lenta e contingente da história da Inglaterra que hoje se coloca desse jeito. Mas que jeito que é? É mais ou menos assim. Os eleitores ingleses olham 2, 3 partidos, conservador, o trabalhista, o liberal-democrata, e eles conseguem fazer uma opção clara acerca de políticas públicas de relevância nacional. Eles veem que os partidos têm plataformas diferentes. Esses políticos, por sua vez, sabendo que os eleitores têm essa clareza, os deputados atuam de modo disciplinado para perseguir essas políticas na sua atuação parlamentar e para informar e para alimentar a política do primeiro-ministro. Então, existe uma coerência entre o que os eleitores entendem, o que os partidos fazem e o que o governo executa. Ou seja, né, se a gente compara com o caso brasileiro, né, que é muito comum, infelizmente, no Brasil, o cara vai lá e vota num presidente X e depois vota no deputado que foi eleito para travar o presidente, né? Esse tipo de coisa no Reino Unido, segundo Gary Cox, é muito difícil de acontecer por causa desse segredo eficiente. Exatamente. Lá existe o segredo eficiente que faz com que a coisa funcione bonitinho. E os eleitores, afinal de contas, são a pedra de toque respeitada pelo sistema. Bom, em resposta a isso, comparando e fazendo um modelo oposto a isso, o Matthew Shugart e o John Kerry formularam, depois de 5 anos dessa ideia, que é da virada dos anos 80 para os 90, a ideia do segredo ineficiente, que existe em países que têm muitos partidos e que tem um sistema eleitoral, como a gente explica lá no episódio sobre o funcionamento do sistema político no Brasil, tem um sistema eleitoral que incentiva o voto muito personalista. A gente não vota em partidos, a gente vota em candidatos para deputado, né? O candidato do bairro, o candidato do que defende o porte de armas e assim por diante. Ou seja, o segredo ineficiente é o eleitor estar apegado ao indivíduo e não à agenda dele, a agenda partidária, né, como todo um projeto político, né? Mas o eleitor vê uma variedade de candidatos, uma multidão de candidatos a deputado federal, e esses candidatos, pela lógica do sistema, se obrigam a fazer campanhas apelando para suas características individuais, prometendo dentadura, prometendo posto de saúde, prometendo ponte, prometendo aquelas coisas, uma base eleitoral muito pequena. E esse deputado, pela lógica eleitoral, não se preocupa com políticas relevantes nacionais. Aí, quando se elege a Câmara dos Deputados por essa lógica e o presidente com uma agenda de fato nacional, você tem uma bagunçada aqui. Por quê? Porque os deputados perseguem políticas muito localistas, paroquialistas, e o presidente tem uma agenda de fôlego. O deputado
abdica de tentar travar o governo e deixa o governo aprovar sua agenda, desde que o governo garanta para eles verbas para os seus rincões, para os seus redutos eleitorais. No final, o sistema funciona, mas o eleitor não é capaz de entender o que os partidos fazem. E aí o eleitor acha que é tudo bagunçado e, portanto, os partidos políticos não são responsáveis perante as políticas do executivo. Só o executivo é responsável perante o partido executivo, é responsável lá se acabou com a inflação, se diminuiu o desemprego, e todos os outros partidos que compõem a coalizão, porque são muitos, eles não são responsáveis perante o eleitor. Então o eleitor não julga se o partido ajudou ou prejudicou o governo, porque está sempre naquela pulverização de deputados que não dá para entender a lógica dos diferentes partidos. Então, se eu bem entendi, o sistema ele promove esses caciques regionais, né? Isso, são os caciques regionais que controlam o funcionamento da Câmara, a distribuição de grana para os redutos, e o presidente tem que administrar isso para conseguir, às duras penas, implementar a sua agenda. E no segundo plano ficam as identidades partidárias. Isso, perfeito, perfeito. Eu pensei numa metáfora aqui, uma tentativa de metáfora, que é a seguinte. Eu fiquei pensando naquele teatro, naquele de bonecos marionetes, que você tem um artista que faz o comando com uns barbantes, e o boneco se mexe e o pessoal adora, né? As crianças especialmente. Isso daí na sua época, né? Eu acho que hoje em dia, não sei se meu sobrinho ia gostar tanto das bonecas, né? Procura aí na sua cidade que tem o teatro de marionetes. Mas o fato é que o negócio funciona porque você tem dentro de um cenário assim de uns 2, 3 metros, poucos bonecos. O comando, o artista que faz a arte assim com a mão e comanda os movimentos do boneco, seria o governo. Os bonecos são propriamente os partidos. E o eleitor é o telespectador. No modelo do segredo eficiente, que acontece na Inglaterra, o governo faz o comando, o partido executa no Congresso e o eleitor entende e fica feliz. A criança gosta, bate palma, sorri, certo? No sistema do modelo ineficiente, que acontece em muitos países multipartidários, mas o Brasil é um dos casos clássicos disso, para esses autores, o Sugar e Carey, o exemplo seria o seguinte: você começa a entulhar boneco ali. Ao invés de você ter 2, 3 bonecos, como acontece na Inglaterra, que são os partidos, você começa a colocar 16 bonecos. E o comando, ele tem dificuldade para coordenar aqueles barbantes. 38 bonecos, imagina. E aí, 38 registrados, né? Mas no Congresso nós estamos aí com 18, se eu não me engano. Mas o fato é que aqueles bonecos começam a trombar, os fios começam a se enosar, e aí o espetáculo cai por água abaixo, e a criança não entende, e ela chora, e ela vai para casa putaça. Eu não acredito que você formulou isso. Eu fiquei pensando num exemplo, não gostou? Não, adorei, eu achei genial, mas isso aí você deve ter roubado de algum... Não, pode procurar aí, pergunta pro chat GPT se tem esse exemplo. Não, eu fiquei formulando ontem à noite. Então, o fato é que, pro eleitor, que é a pedra de toque do sistema democrático, fica muito bagunçado. E ele não consegue identificar as identidades partidárias como você viu. Na prática, isso é uma carta em branco para os deputados fazerem o que quiserem. Só para pegar um exemplo. O Isnaldinho, que é o relator da reestruturação dos ministérios do governo... Repete o nome que as pessoas estão com dificuldade de entender, eu imagino. Isnaldo Bulhões. Ele é da elite tradicional lá de Alagoas, mas o pessoal gosta de chamar ele carinhosamente de Isnaldinho. É verdade. O Isnaldinho, ele fez uma campanha para deputado federal prometendo melhorar a estrutura de ruas da cidade, na praça, a urbanização da cidade dele. E agora ele está dando pitaco na estruturação dos ministérios importantes no meio ambiente. Por que ele pode fazer isso? Porque ele não tem que prestar conta disso para o eleitor dele, entendeu? E o eleitor não é capaz de distinguir direito a posição do União Brasil, do MDB, porque está tudo amorfo no meio do centrão. Sim, existe uma confusão, né? São poucos partidos que conseguem ser reconhecidos pelos seus eleitores, né? É. Mas o fato, Luiz, é que esses caciques, né? Eles são muito importantes, são muito numerosos para a política nacional, né? É necessário, para ter alguma lei aprovada, algum projeto político aprovado, o apoio de boa parte desses caciques que formam, a grande maioria deles, aquilo que nós chamamos de centrão. Centrão. Galerinha que está esperando só um favorzinho para conseguir favorecer sua paróquia, né? E dar um apoio em troca no plano nacional. Isso. Então, qual é o perfil desse centrão aí? O centrão, rapaz, já deve ter umas 6, 7 versões do centrão brasileiro na história, porque ele surge na Constituinte, ele se remonta, ele se reorganiza com o Eduardo Cunha ali em 2014, 2013. Ali ele recebe o nome de Blocão, depois Centrão de novo, Centro Democrático, Centrão. E agora vem vindo. Tem gente que fala que já tem Centrão 3.0, tem gente que fala que já tem um Centrão Turbo. Por quê? Porque o perfil do Centrão é de partidos de centro e de direita que tem como
Estratégia primeira de atuação política, não defender um programa, mas sim atender aos interesses dos seus líderes, dos seus caciques. Que interesse? Interesses clientelísticos. Levar verbas para o interior do Brasil em troca de apoio do prefeito e de votos. E, eventualmente, até aprovar uma agenda que não é aquela que ele votaria, mas a prioridade deles é o pragmatismo, vamos dizer, orçamentário. Eles querem grande orçamento. Esse centrão, ele sempre existiu na política brasileira, tinha gente chamada de baixo clero, deputados que não têm agenda e só querem fazer o toma lá da cá no interior. Só que agora esse centrão não é mais o baixo clero, eles são os cardeais do Congresso, eles mandam no Congresso, já lá desde 2015 mais ou menos. Então, mas eu não gosto muito dessa definição de centrão. Ela funciona no ponto de vista de desempate entre lados da política, né? Então, quem tem o apoio do centrão consegue, né, a maioria normalmente no Congresso, né? Seja a esquerda, seja a direita, são insuficientes para conseguir essa maioria, a direita que se declara, né? Mas eu não gosto dessa ideia de centrão porque dá a impressão que os caras são realmente de centro e não têm ideologia, né? Quando, na verdade, nós sabemos que boa parte desses líderes regionais, por serem de oligarquias que são tradicionais também nos seus locais, eles têm uma tendência muito maior à direita, né? De ser centro e direita, né? Como um todo. E se você fizer assim, uma genealogia desses partidos, a esmagadora maioria nasce a partir da Arena. Por isso que o Toledo do Foro Teresina nomeou, talvez com mais felicidade, Arenão. Porque era o partido que apoiava os militares e eles tendem a ter posições de direita. Se deixar eles à vontade, eles são de direita. Só que quando o governo vem com uma agenda de esquerda, para eles pegar a dinheirinha que eles gostam, a dinheirinha do orçamento, eles acabam apoiando medidas do governo de esquerda, da Dilma e agora do Lula. E nesse sentido, né, se a gente coloca no ponto de vista da trajetória de dependência, né, dependência de trajetória, desculpem, o governo Bolsonaro deu todas essas coisas que eles gostariam, né, abriu muito a mão, né. Então, o governo Lula tem uma dificuldade gigante, né? Porque você quer reter isso, né? Você quer modificar a forma como esse dinheiro é distribuído e isso gera descontentamento, com certeza, né? Quando o Bolsonaro ficou ameaçado de ter aberto um processo de impeachment no alto da pandemia, ele foi atrás do Centrão e abdicou de poder, delegou poder para o Centrão por meio da implementação disso que ficou chamado de orçamento secreto. Que aí o Centrão passou a ter paulatinamente ingerência sobre uma grana que chegou aí a 20 bilhões por ano, 19 bilhões de reais por ano, que o Poder Executivo cedeu para o Centrão fazer emenda para as bases do interior. E isso é uma grana muito pesada, muito alta, e que os deputados que recebem esse dinheiro não são identificados, por isso que é secreto. Você só sabe que o relator que está distribuindo, o relator distribui 20 bilhões sem identificar nominalmente os deputados. Essa grana que o Centrão passou a gerenciar, ele não quer mais soltar. E aí o Supremo, em dezembro, declarou inconstitucional, eles mudaram a rúbrica, porque antes era RP9, agora é RP2, que é a grana dos ministérios. Mas se o governo não negociar com eles travam a pau do governo. Tanto que agora o Arthur Lira, ele não quer mais ministério. Ele já falou, eu não quero ministério como funcionava o presidencialismo de coalizão da Dilma. Eu quero orçamento. Entendeu? Dinheiro. Dinheirinha. Quer dinheirinha, quer dinheiro. Bom, Luiz, então vamos para o nosso Tem Tabela de hoje. Você trouxe uma tabela sobre o marco temporal, né? Uma daquelas leis que nós estávamos falando no começo do bloco. O que te chama mais atenção nessa tabela de um todo? A votação indica aqui uma vitória cachapante desse grande grupo do Centrão em aliança com os ruralistas. 324 votos favoráveis contra 131 do governo. Na verdade, o governo liberou a bancada governista dos partidos, só que o PT orientou o voto contra. Então, o PT, PSOL, Rede, PV, todo mundo votou 0 votos de apoio a essa lei que retira direito de demarcação das terras dos povos indígenas. Mas partidos do governo que têm ministérios, MDB apoiou a medida em 81%. PSD, que também tem ministérios, é um partido que apoia o governo, 79% de apoio à demarcação temporal das terras indígenas só até 1988. E, por último, União Brasil, que também tem ministérios, 78% contra o programa a favor dos povos indígenas. Então, 3 grandes parceiros do governo deram 80% de votos na direção contrária daquilo que quer o governo. Foi quase um empate com o próprio PL, né? 86% não tem muita diferença da base daqueles que estão contra o governo, né? Então, essa votação mostra que quando o Centrão se arma para contrariar os interesses do governo, ele é plenamente capaz, porque ele se alia com a direita anti-governo
e ele tem uma votação de muitos mais de 300 votos. Isso é importante se ressaltar, né? Porque a bancada ruralista possui essas pautas aqui há muito tempo, já faz 20 anos que eles querem fazer esse tipo de coisa. Mas eles nunca conseguem, né? Eles sempre eram travados. Travados por quê? Porque o Centrão não apoiando eles não conseguem ter a maioria para aprovação. Agora, com o Centrão ao lado deles, eles conseguem. Então, eles meteram essas 3 de uma vez só, né? Que assustou todo mundo no Brasil todo. Então, tem uma diferença do que está acontecendo agora do que aconteceu nos 2 governos do Lula e no governo da Dilma. Primeiro governo da Dilma. Ali entre 2003 e 2013, 2015, vamos lá, o governo tinha partidos de direita dentro da coalizão que votavam conforme as orientações do governo, né? Então, era uma coalizão incongruente do ponto de vista programático, mas tinha disciplina. Os caras recebiam a orientação do governo e pá, o governo aprovava facilmente a sua agenda. Agora acontece isso de novo. Você tem partidos que são de centro, MDB, PSD, centro-direita, caso queiram, e de direita, como União Brasil. Mas eles não obedecem os interesses do governo. O que mudou entre 2015 e agora? Bom, Luiz, essa relação tensa entre presidente e Congresso é quase que uma marca, uma característica da política brasileira, né? Getúlio Vargas se matou, né? João Goulart tomou golpe, Lula e Dilma tiveram vários problemas também, né? Dilma, aliás, foi impeachmentada também. A gente pode falar do Collor lá atrás. Enfim, não é uma coisa nova. O FHC teve um segundo mandato bem menos azeitado do que o primeiro. No último ano do FHC, o governo está quase morto. Mas aí tem a ver com a opinião pública, enfim, não importa tanto. Agora, sim, essa tensão é histórica mesmo, ela sempre reaparece. Só que eu acho que existe uma diferença em relação ao que está acontecendo agora, porque, em geral, o Congresso ele se colocava como um ator de veto quando ele não estava satisfeito com o presidente, ele vetava as iniciativas do presidente ou mexia tanto numa lei que descaracterizava essa lei. Isso também foi muito forte na reforma tributária que o Fernando Henrique tentou no segundo mandato. Agora, o Congresso está tomando a iniciativa de legislar contra a agenda do governo eleito, né? Por exemplo, nessas 3, em particular, na do marco temporal das terras indígenas, retrocesso, e na flexibilização da lei da Mata Atlântica, outro retrocesso, numa agenda que é importante para a política externa do governo. Então, isso é uma mudança importante. O que aconteceu? Aí eu vou mobilizar 2 fatores. O primeiro é que o governo Lula, e esse é o argumento da Maria Cristina Fernandes, do Valor, o governo Lula nunca contou com 25%, 30% de anti-governo, opinião pública coesa, que são os bolsonaristas. Organizada e barulhenta. Além do mais, você tem no Centrão, como a gente disse no bloco anterior, empoderado com muita proeminência sobre uma parcela do orçamento. Essa opinião de 30% contra o governo funciona como uma âncora, disse a Maria Cristina. Quando o Centrão quer divergir e apertar e tensionar com o governo, ele pode falar, aquela parte da opinião pública apoia isso. Então, é fácil. E isso não existia. Antigamente, essa direita ela era tão pulverizada no clientelismo e a opinião pública não tinha clareza sobre esses temas que agora tem, sobre armas, sobre meio ambiente, sobre... os bolsonaristas são contra direitos indígenas, que o Centrão não tinha, esses partidos não tinham condições de enfrentar o presidente. Agora eles têm. Então é isso que mudou. Mas aí, Alessandro, a gente estava discutindo em off aqui quais seriam as consequências disso, né? O que a gente pode esperar? Por exemplo, se as 4 agências do Ministério do Meio Ambiente saírem dali e forem para outros ministérios, Ministério das Cidades, Ministério da Integração Regional ou Ministério da Agricultura, o que a gente pode esperar disso, dessas agências? Você que estuda burocracia. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que interpretar essas votações todas como uma resposta, uma mensagem do Centrão, né, de força, mostrando que eles têm sim a capacidade de decidir, né, os rumos do governo, que tem a capacidade de fazer alianças muito fáceis ali, de conseguir dar um golpe no governo, né, nesse caso não um golpe de destituir o governo, mas um golpe duro a colocar o governo no corner. A legenda, né? Colocar no corner. Isso. Então, nesse caso, eu interpreto primeiro como uma grande mensagem contra a Marina Silva, né, que é muito mal vista pela bancada da ruralista, bancada da bala, né? Enfim, ela é uma clara inimiga de parte ali desses opositores do governo. Bom, mas aí, falando sobre as agências mais especificamente, eu acho que existe uma espécie de desespero que foi colocado, né, nesses dias todos pelos jornais como um todo, mas que nem sempre vai ser verdade, né? Por exemplo, né, se você pega uma agência burocrática dessa
transfere ela para o Ministério da Justiça, que é do Flávio Dino, a princípio não vai existir tantas alterações, porque trata-se de um ministro que é alinhado também à agenda governamental, né? Muito alinhado à agenda governamental. Então, a princípio, esse ministro, ele tende a não alterar as políticas que estão colocadas ali. Agora, se essas agências vão na mão, por exemplo, né? Vai na mão do Ministro da Agricultura, que é ruralista, pois é. Aí a coisa fica feia, né? Porque você está jogando todas as atribuições, né? Possibilidades de nomeações ali na mão desse novo ministro, né? Então, é preciso ver caso a caso dessas agências burocráticas como um todo, né? O presidente normalmente tem a capacidade de nomeação, né, dos presidentes dessas agências burocráticas, mas o ministro sempre indica, né? O ministro sempre serve como um tipo de planejador ali. Atalho para o presidente, né? Isso, de atalho. Deixa eu fazer uma pergunta. Fale. Você acha que o governo não vai cair para dentro contra o Centrão? Eles não vão para o enfrentamento, já ficou claro essa semana. A Marina moderou o discurso na Globo News. Pois é, até aquela coisa do governo liberar a votação, ele já admitir que perdeu, né? Eles não vão para dentro nem a pau. Você acha que é possível que o governo opere para tentar fortalecer essas agências e blindá-las para que elas façam política e o governo vai cedendo ali, mandando orçamento para o Centrão? Você acha que isso é uma possibilidade no governo? Eu acho que existe essa possibilidade, né? Porque você pode tentar dar, né, autonomia para essas instituições todas, elas conseguirem continuarem fazendo, né, o serviço delas, né? É preciso lembrar, né, que boa parte das coisas que incomodavam o Centrão vem, inclusive, de dentro dessas agências burocráticas, né? Não necessariamente da Marina Silva, né? Então, sim, é uma estratégia viável essa, mas não sei se vai ser essa, né? Depende da grana, né? Depende da grana, porque você coloca também, boa parte da burocracia funciona através do orçamento, né? Então eles precisam de orçamento, precisam de uma renovação de quadros. A gente falou aí sobre o IBAMA, por exemplo. Então distribuir muita verba para os congressistas, né, também pode prejudicar um pouco o andamento da burocracia como um todo, né? Bom, a gente tinha colocado no roteiro o que fazer por parte do governo, mas a gente já especulou sobre isso, né? Talvez fortalecer essas burocracias, não todas. A gente pode conversar aqui sobre algumas saídas imediatas que o governo poderia fazer. Eu duvido que faça, né? Porque seria também um enfrentamento que eu acho que o governo não está procurando agora. Mas o Lula poderia simplesmente pegar e trocar o ministro, porque está tudo dentro do jogo, né? O Congresso vai lá, troca lá a agência de lugar, né? Tira da Marina Silva, coloca no ministro X, ele pode ir lá e trocar esse ministro X, né? Isso está dentro das atribuições dele também. Mas eu duvido que vá acontecer isso. Ainda não, né? Ainda não é o caso, né? Mas o fato é que houve também, né, nessa semana, uma grande discussão sobre o petróleo lá do Amapá, né, Luiz? Esses conflitos expostos por essas 3 votações, eles já apontam para conflitos mais amplos. Primeiro, a reestruturação da esplanada dos ministérios, que tira essas agências do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Tradicionais para outros, é uma resposta do Centrão ao conflito entre a Petrobras e o IBAMA, na questão da exploração da fronteira equatorial lá do Amapá, que tem um pré-sal para ser explorado lá, eles vão procurar o pré-sal. O IBAMA fez um parecer técnico dizendo que não pode, e a Petrobras recorreu, e os deputados que querem ganhar politicamente com isso, Alcolumbre e uma série de outros, ficaram doidinhos, né? Falando, vamos atrás da Marina. Uhum. E aí eles deram essa no meio da Marina. Então, Luiz, tem uma coisa que eu queria ressaltar, né? Todos esses projetos de lei, eles têm uma espécie de conflito entre Congresso e a burocracia, né? Porque boa parte dessas burocracias, elas têm um papel, né, fundamental, decisório no Brasil e tem algum nível de autonomia, né? Caso do IBAMA. Causa do IBAMA, causa, enfim, de uma série de agências burocráticas do país. E todas as leis que a gente está discutindo aqui são formas de tirar, né, o poder, principalmente a MP 1150 e o PL 490, né? 1150 temporal. O marco temporal e a flexibilização da lei da Mata Atlântica. Essas duas funcionam como uma forma de tirar, né, da burocracia a força única, né, de decisão ali, guiada, orientada pelos técnicos do Estado, né, por antropólogos, enfim, ambientalistas, etc., e colocar um pouco de poder decisório de volta para o Congresso, né? Certo. Então, essa resposta como um todo também... Está aí aberto. Isso sim, né, é visto dentro da teoria da burocracia como um possível problema, né? A criação dessas agências é justamente uma forma de tirar do Congresso essa decisão.
para que os técnicos tenham maior voz, né, no processo decisório. Isso sim poderia ser problemático caso fosse concreto, né? A demarcação dos territórios indígenas é um tema que estava parado no Supremo, que vai ser retomada a votação em 7 de junho, e há uma expectativa pelos especialistas e pelo Congresso de que o Supremo vai dar ganho dos direitos dos povos tradicionais. E isso confronta os interesses ruralistas. Por isso que eles se anteciparam para, de resto, mostrar que eles também têm poder. Aliás, eu me lembrei de uma conversa com o Paulo Franz naquele episódio, e uma coisa que o Paulo ressaltava, né? Eu estudo burocracia, muito da eficiência das agências burocráticas, mas o Paulo Franz ressalta uma coisa que é importante. O burocrata, ele é político também, ele não é só técnico. Então, nesse sentido, se a gente analisar como a Marina Silva elaborou sua estratégia política de legitimação da sua agenda, né? Durou 5 meses, né? Ela foi queimada. Então faltou, né? A gente pode fazer essa leitura também, essa autocrítica. Só que, por outro lado, o relatório do IBAMA não tinha como saber que ia sair agora. A Marina não pautou o prazo que ele ia sair. Ele saiu, né? Ele podia sair daqui 2 meses. Sim, entende? Mas é uma resposta catastrófica para ela. Muito rápido. O Congresso demonstrou muita rapidez em confrontá-la. Né? Sim. Bom, Luiz, vamos para o quebra-pau. Vamos lá. O que nós temos no nosso quebra-pau acadêmico? Você que é o especialista no tema aí. Tem uma polêmica antiga dentro do campo da ciência política, que é a contraposição entre aqueles que olham de modo otimista para a engrenagem desse sistema político, e o trabalho mais importante é o do Fernando Limoges e da Argelina Figueiredo, lá da década de 90, final dos anos 90, que fala, o presidencialismo de coalizão, ele é funcional e favorável à governabilidade, ele gera governabilidade, é só olhar o que aconteceu com o Itamar, com o Fernando Henrique, com o Lula. Ou seja, o presidente ele faz alianças ali, costura ali com o Congresso, consegue colocar... Monta uma maioria e aprova a sua agenda. Isso é funcional e com custos aceitáveis. Quais custos? Os custos políticos, de juntar políticos que às vezes não eram aliados, e os custos orçamentários mesmo, porque você precisa gastar com isso. Isso dizia essa literatura, isso é aceitável, faz parte. Tem uma outra turma, a turma do fundão, que não é muito mais citada, mas sempre existiu, que acha que esse sistema não é nem eficiente, nem funcional, e é muito prejudicial para a democracia lá na ponta. Na ponta, eu quero dizer o eleitor. Por exemplo, Marcos Coimbra, que é do SEBRAP. Os autores brasilianistas, que são gringos que estudam o Brasil, falam isso aqui é muito ruim para o eleitor. Então, dentro desse quebra-pau, a turma otimista surfou no período áureo do presidencialismo de coalizão, ali na década de 2000, e agora eles andam meio em baixa porque o sistema demonstrou todas as suas fragilidades de 2015 para cá. E agora que nós temos um presidente que quer fazer coalizão, disposto à montagem de alianças com partidos que não são aliados históricos, o sistema não pega no trilho de novo. Então eu acho que essa polêmica que ficou assim quase resolvida nos anos 2000, volta com muita força para a turma pessimista tentar eventualmente trazer novas evidências, novos ingredientes para apimentar esse debate, que é um debate que, sobretudo na opinião pública, está muito forte, nos eleitores do PT está muito forte. Pô, como assim o governo funciona? O governo está com tudo, está fazendo tudo que o Centrão quer e ele toma invertida? Alessandro, meu coração, eu estava procurando uma história que aconteceu na Câmara Municipal de Querência para poder demonstrar a complexidade do conflito político no Brasil profundo. Mas lá, como tem 9 vereadores, a gente não tem toda essa pancadaria, toda essa ofensa, xingamento, enfim, não tem esse grau de desaforo de um grupo ao prefeito, até onde se sabe, até onde me é dado saber. Então eu quero saber, você cavucou uma historinha para ilustrar um pouco essa celeuma desse episódio? Eu fui procurar os caras da bancada ruralista, Luiz, especificamente o autor desse projeto de lei sobre a demarcação das terras indígenas. Já ouviu falar desse tal de Homero Pereira? Não tinha muito me atentado. O cidadão foi o líder da bancada ruralista, né? E em determinado momento, só para ilustrar, né, os objetivos dessa bancada, né, os nobres objetivos, né, como eles costumam agir, né, na política, sempre buscando o bem da sua saúde, né, do bem-estar da população, colocam o bolso deles no segundo plano sempre, né, sempre é importante ressaltar isso. Então esse Homero Pereira, em determinado momento, ele queria tirar aquele símbolo de atenção ali,
que tem dos alimentos transgênicos. Sabe aquele Tzinho em amarelo que tem alerta ali nos alimentos? A embalagem? Né? Alimento transgênico que são aqueles que os caras mudam tudo no DNA do negócio, né? A berinjela tá toda alterada no laboratório, ninguém sabe direito o que acontece, né? Mas o fato é que se vocês prestarem atenção, quando vocês forem comprar, né, aqueles Cheetos lá, eu tô falando dos Cheetos, mas eu não tenho certeza se tem. E os Cheetos não patrocinam a gente, tá? Cheetos, se quiser, manda uma mensagem. É mais fácil eles processarem né, depois dessa, né? Mas enfim, tem aquele sinalzinho do transgênico lá. Uhum. Segundo o Homero Pereira, aquele sinalzinho, ele é um símbolo tenebroso, né? Que inibe o consumo do brasileiro, né? Que destrói com os interesses da bancada ruralista, que destrói com o agronegócio, o agro é pop, e deveríamos trocar aquele símbolo. Ele queria mudar o quê? Ele queria colocar um sinalzinho que nem aquele negócio contém glúten, contém transgênico, algo sutil, né? Muito mais tranquilo. Uma fonte menor. Assim. Então esse é o cidadão criador desse projeto de lei que atinge os direitos dos indígenas, né? Que nós estamos falando. Então tirem as conclusões vocês mesmos sobre os interesses da bancada ruralista. E a maldição, Luiz? É o seguinte, a gente sempre se ressentiu, reclamava que o Congresso era fraco no Brasil. Agora o Congresso está forte. Né? Alguns chamam até de governo do Congresso, né? Democracia branca. A gente fala de parlamentarismo branco, né? A gente sempre deu o nome do episódio de presidencialismo do Centrão, que agora o Centrão vem antes que o presidente. Isso é maldito, Alessandro? Eu acho, sabe que uma coisa, é maldito, tá? É maldito. O presidente deveria ter um pouco mais. Mas vamos lá. Mas imagina se fosse o inverso, né? Eu acho assim, ó, a gente não caiu na completa desgraça também, porque o presidente anterior não tinha também muita força. Imagina se ele tivesse claras atribuições também para implementar a sua agenda de governo. Então, assim, a maldição de hoje foi a bendição. Existe essa palavra, Católico? Bendito. O bendito de ontem, né? Mas eu acho sim, né? Agora olhando para os dias atuais, eu acho maldito, mas a gente deixa no segundo plano um pouco da discussão sobre, cara, esses políticos somos nós que elegemos, né? Eles não caem do... Mas aí é o que volta na teoria que a gente apresentou. Acho que a grande maldição é a ineficiência, porque o eleitor não é capaz de julgar. Se a gente fizer um questionário, um survey com a população brasileira, eu acho que o apoio à proteção da Mata Atlântica vai dar muito alto. Como que um Congresso votando contra a opinião nacional consegue se reeleger depois? Porque o eleitor fica catatônico, ele não consegue entender o sistema. Não, eu entendo esse argumento, Luiz. Mas você acha que se fizesse um plebiscito aberto, você tem convicção de que o brasileiro votaria contra? Depende da campanha, né? Mas eu acho que existe uma inclinação favorável à defesa do meio ambiente, assim, uns 60% da população. Não sei se eu sou otimista demais. Eu tenho minhas dúvidas. Então eu não sei até que ponto isso é o Brasil mesmo, sabe? Às vezes eu acordo desanimado e penso, pô, isso daí é o jeito que a galera quer mesmo, acabar com todos os direitos indígenas e da preservação do meio ambiente. Não tenho certeza disso, espero que não. Espero que eu esteja errado. Mas seja como for, o que eu não acho tão maluco é o Congresso esvaziar ou confrontar o programa vencedor na eleição. Pois é. É o fato deles não serem claramente identificados com essa posição. Sim. Porque fica tudo muito embaralhado na hora da eleição daqui a 4 anos. Sei lá, você vai ter uns 30% de bolsonaristas que vão aplaudir, mas você tem um eleitor moderado que não sabe direito o que eles fizeram e o governo travou. O governo não conseguiu proteger o meio ambiente, não conseguiu eventualmente fazer uma política econômica inclusiva. Pois é, né? Eu recebi mensagens de amigos meus ao longo dessa semana. Vocês viram o que o Lula fez? Vai acabar com os indígenas. Exato. A punição recai sobre o governo. Né? É como se fosse só uma pessoa governando o tempo todo, né? Então o sistema é de fato altamente ineficiente do ponto de vista da marionete, né? Entre quem comanda, o boneco e o eleitor. Tá tudo desmantelado, né? O Congresso faz uma coisa, o presidente quer outra e o eleitor não entende nenhuma das duas. Gostei dessa descrição. Agora a luta de gostos, aqui é uma surpresa final, a gente tá gravando juntos, fazia dia que a gente não se reunia, tava gravando à distância. Cheguei aqui, o japonês tava escutando as coisas esquisitas. Capital Inicial ou Legião Urbana? Eu? O que você prefere? Mas não. Mas essa foi uma trairagem do nível do Arthur Lira. Essa foi uma trairagem do nível do Arthur Lira, porque o Luiz sabe que eu tenho uma opinião, no mínimo, pouco popular sobre o tema. Contextualiza. Eu acho que eu não gosto dos dois. Eu acho que as pessoas odeiam mais o Capital Inicial, porque em alguns momentos o Dinho Ouro Preto uma figura, enfim,
pouco elegante, Um pouco agradável. é pouco agradável, e aí as coisas acabam caminhando para um lado ruim do Capital Inicial. Mas A polêmica merece uma atençãozinha dos ouvintes, caso vocês discutem os álbuns primeiros. não, eu vou ser esmagado nessa. Os primeiros álbuns do Capital Inicial, que não são tão ruins quanto o Capital Inicial dos anos 90 em diante, que é o que todo mundo conhece. Então escutem lá os mais antigos, que tem uma certa graça, mas enfim. Não, mas e você? Eu seria Legião, mas... Ah lá, que maravilha, né? Por isso? Nunca vi você ouvindo Legião Urbana aí na vida, você vem com essa. Era só por causa da polêmica banal e a Você vê como são as coisas. O cara passa o episódio inteiro falando mal de populista e no final faz isso. Não, japonês, vou te poupar da pergunta. Pessoal, vocês respondam aí, Capital ou Legião? Ou melhor, a comparação é esdrúxula? É muita sacanagem com Legião Urbana? Os avisos. Bom, então, gente, agora essa semana nós tivemos uma agenda igualmente importante, né? Cheia de notícias. O caso do Vinícius Júnior, que a gente pretende explorar em algum momento, o racismo na Espanha, as CPIs. A nossa agenda está um caos. Mas um caos bom, né? Um caos bom. Temos ideias, mas precisamos das indicações de vocês. A massa pode ajudar a clarear o nosso horizonte, o nosso cronograma de episódios. Então escrevam aí o que vocês acham que é prioridade, porque tudo é interessante, mas o que é prioridade para as próximas semanas. E, se você gosta, quer utilizar esse material em aula, se você é professor, compartilha isso no seu grupo de Zap Zap. Tudo isso ajuda demais. Agradecer quem está ouvindo, muito, mas lembrar, caso você possa, dá uma cascalho pra gente ali no apoia.se/maldita politicagem, para que o projeto possa ficar autossustentável e se expandir de pouquinho em pouquinho. Seria isso, Alessandro? É isso, galera. Boa noite não, né? Bom dia, boa noite, né? Valeu. Falar que parte do dia vocês estão vindo. Um abraço. Abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.